Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, 12 de outubro, a Igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a pequena imagem da Imaculada Conceição que aparece nas águas do rio Paraíba do Sul a 3 pescadores e se torna símbolo, sinal de fé e devoção para todo o povo brasileiro. Vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, meditando a presença de Maria na vida e na fé da Igreja. A presença de Maria na minha e na sua vida. O Evangelho é de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles quem tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho, o episódio conhecido das bodas de Caná. O texto que nós ouvimos, ele é riquíssimo em detalhes. Primeiro, ele nos coloca diante de uma festa de casamento. Ao longo de toda a história da salvação, Deus se revela como o esposo que quer desposar-se com a humanidade. Deus é o esposo e os homens, a humanidade, e, portanto, a Igreja é a esposa. Claro que o início dos sinais de Jesus, o início da revelação de Jesus, não poderia ser em outro lugar senão no casamento, porque é no casamento que nós temos a aliança realizada. Esta aliança aqui é simbolizada agora por Cristo, que traz o vinho novo. O vinho velho já acabou. O vinho velho já não traz mais sabor, já não traz mais sentido para o povo. É necessário agora um vinho novo, um vinho que encha o coração daquelas pessoas, um vinho que encha novamente aquelas talhas para a purificação. E este vinho nos é dado a partir da intercessão do pedido de uma mulher, a mãe de Jesus. Eles não têm mais vinho, suas vidas não têm mais sentido, eles não têm mais sabor. Quando o vinho faltava numa festa de casamento, os noivos eram como que humilhados, era uma vergonha, era um desastre o casamento. O casamento era amaldiçoado. Maria é então aquela que vê a situação,
que enxerga a necessidade e que intercede a seu Filho Jesus, que pede a seu Filho Jesus por aqueles que estão passando a necessidade. Eles não têm mais vinho. Depois, Maria nos diz: fazei o que ele vos disser. Como é que nós recuperamos o vinho da nossa vida, o sabor da nossa vida, o sentido da nossa vida, a alegria da nossa existência? Fazendo o que Jesus nos disser. Irmãos e irmãs, celebrando a festa de Nossa Senhora Aparecida, entendemos a importância de Maria como a intercessora, como aquela que roga a Deus por nós, como rezamos na oração da Ave Maria: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E ela roga desde o início da revelação em Cristo Jesus, desde o início de seus sinais, como ouvimos em Caná da Galileia, Maria está com Cristo. Maria não chama atenção para si, mas ela indica o Cristo. Fazei o que ele vos disser. Aprendamos, pois, irmãos e irmãs, de Maria, a Senhora Aparecida, a vivermos aquilo que o Senhor nos diz, a abrirmos o nosso coração para acolher a sua palavra. E aí sim, o vinho da nossa vida se tornará vinho novo. O nosso coração será renovado pela alegria. Aquilo que é água, que é sem sabor, que é sem cor na nossa vida, muitas vezes, se transformará em vinho, e um vinho muito melhor do que nós esperamos. Basta fazermos tudo o que o Senhor nos disser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. A palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o